Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. De sangue por um pecador. Não sou merecedor. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Adorar também é se relacionar com Deus.
E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Que alegria tremenda poder te ver de novo aqui nesse canal do YouTube da Igreja do Riacho Grande, um lugar onde Deus espera você para se comunicar com o seu coração e fazer com que esse lugar onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na casa do seu parente, que nesse momento o nome de Deus seja glorificado, a palavra de Deus seja pregada e que salvação aconteça na sua casa. Eu tenho certeza que esses momentos que seguirão aqui serão uma bênção para a sua vida. Portanto, eu peço para que você abra seu coração. Eu peço para que você abra sua mente e permita que o Espírito Santo de Deus fale com você. Para isso, antes de lermos a palavra, eu quero orar com você. E com todo mundo que está aí na sua casa, com todos vocês que estão aí. Ore comigo pedindo para que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Vamos lá? Bondoso Deus, nós não precisamos de mais nada além da tua guia, da tua condução para conhecermos a tua vontade, para conhecermos a tua palavra e, além disso, praticá-la, Senhor. As outras coisas que queremos e desejamos, queremos colocar em segundo plano. Nesse momento, nessa situação, queremos somente, Senhor, somente ouvir a Tua voz. Que nada nos interrompa, que nada nos bloqueie, que nada nos atrapalhe a ouvir a Tua voz e que a Sua voz produza salvação em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu costumo escrever sermão assim a longo prazo, porque os sermões eles demoram para chegar, né? Não dá para escrever sermão igual você escreve um discurso qualquer, só para comunicar algo. Porque de uma forma ou de outra, esse sermão que eu vou pregar para você, ele precisa, de alguma forma, fazer sentido para mim. Ele precisa atender as questões da minha cabeça que eu vejo na sociedade, eu vejo na vida das pessoas, vejo na minha vida, vejo no mundo, vejo na igreja. O sermão ele precisa ser ali maturado, ele precisa ser curado por mais tempo, para que então ele faça sentido, não só para você, mas também para o pregador. E geralmente eu faço isso, eu leio um texto bíblico, e esse texto bíblico me chama atenção. Então, por ele me chamar atenção, eu vou e leio um outro texto bíblico, o mesmo texto bíblico em uma outra versão. E quanto mais versões possíveis, melhor é. Hoje em dia, com a internet, a disposição de tantas versões no meu próprio celular, eu leio ali de 5, 6 versões tranquilamente. Depois que eu leio as versões, eu vou ver o que todo mundo já escreveu sobre aquilo. Eu vou lá ver os pais, os Anti-Nicene Fathers, os pais da igreja, né, antes do Concílio de Nicéia. Depois eu vou ver os teólogos da história cristã. Aí eu vou lá para o pessoal da Reforma Protestante, e depois todo o desenvolvimento da igreja, até os teólogos contemporâneos, e eu vejo que todos eles disseram sobre aquele texto. E ao ler tudo que eles disseram sobre aquele texto, então eu chego a uma escolha. Eu escolho um caminho. Eu escolho um caminho interpretativo, um caminho para ilustração, eu escolho um caminho para explicação. E não necessariamente esse caminho é meu. Na verdade, nunca é meu. Na verdade, eu acredito que toda teologia original ela é heresia. Pessoa que despreza o que os outros escreveram, por favor, não confie nisso, né? Não confie nisso. Mas eu confesso para vocês que, às vezes, eu cito alguns autores que eu li e entrei em contato, e autores que não são bíblicos, mas são teólogos, pessoas especializadas em certas áreas, e tem ouvinte que não gosta. Fala assim, mas lá na minha igreja, o pastor fala assim, Deus me falou.
E porque o que ele me falou, eu falo para vocês. Aí vem aqui nessa igreja, você fica citando o John Stott aí, né? Assim, me desculpa, mas eu prefiro o John Stott do que a pessoa que ouviu o que Deus falou com ela. Porque alguém que estudou um texto, alguém que considerou o que todos os homens de Deus na história pensaram sobre aquele texto, tem uma chance muito maior de ser mais acurado, ter um pensamento mais acurado sobre aquilo, do que alguém que de uma hora para outra, em qualquer lugar, alguém que nem tem condições de fazer aquilo, diz que teve uma revelação, então a partir daquele momento começa a ensinar as pessoas. Não, o que eu vou falar aqui hoje para vocês é fruto de uma reflexão que parte da Bíblia, e a tentativa que vou fazer com vocês aqui, ela parte da mentalidade do John Stott, quando diz assim que nós temos que ler a Bíblia e explicar ela como se fosse uma flecha que a gente pega do mundo bíblico e lança para o mundo atual, o mundo de agora, o mundo que eu e você vivemos para a nossa vida. Porque, como eu já falei anteriormente para vocês, em outros sermões, a Bíblia é um livro de arquétipos, algo que aconteceu lá, pessoas que aconteceram lá no passado, mas que refletem e apontam, são lançados como flecha para o presente, para mim, para você, agora, aqui. Então é isso que eu quero fazer com vocês hoje, lendo o livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 18. E nós vamos ler a carta que foi enviada para uma igreja. Originalmente, a igreja adventista vai interpretar cada igreja aqui do Apocalipse como se fosse um período de tempo, como se apontasse para um período de tempo. Mas é fato também que essas igrejas existiram e que essas igrejas dão um exemplo do que eram e do que não eram, e com elas nós podemos aprender, mesmo que essa igreja não represente o tempo profético em que vivemos, tá? Vamos lê comigo aqui. Apocalipse 2, a partir do verso 18. A leitura começa assim. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Olha que coisa linda. A igreja de Tiatira aqui estava top. A igreja de Tiatira tinha obra bonita, serviço bonito, fé, amor, e estava um negócio bonito lá. Deus elogiou, falou, olha, está tudo muito legal aqui. Só que no verso 20, Deus fala assim, olha, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, ou seja, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Aí começou a ficar ruim, né? Porque Tiatira fazia uma coisa boa, né? Mas depois começou a ser seduzido por Jezabel, que se auto-intitula profetisa, e que acaba seduzindo os servos de Deus a se prostituírem e também comerem alimentos oferecidos a ídolos, né? E então o verso 21 diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Vou repetir o verso 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. A leitura do texto termina aqui, mas o pensamento sobre ele ainda vai longe. Nós acabamos de ler aqui algo bem simples, né? Acabamos de ler que a igreja era boa, fazia coisa boa, servia bem, tinha fé, tinha amor, muita coisa boa. Só que essa igreja tem um problema, ela começa a tolerar Jezabel.
A profetisa, aquela que se intitula autoprofetisa. Eu sou profetisa. A Jezabel do Antigo Testamento, ela mesma. A mulher de Acabe, um dos piores reis lá do Reino do Norte. Essa Jezabel, se você vai ler o texto, quando o texto menciona uma figura bíblica, você precisa entender quem essa Jezabel era. A Jezabel, ela era a mente maligna por trás de um rei péssimo, um rei terrível que era Acabe. Jezabel era uma mulher que ela é mencionada na Bíblia como alguém que promovia a prostituição, a imoralidade sexual. E não só isso, Jezabel traz para Israel a idolatria, faz com que seu esposo, o rei agora, traga toda a idolatria da sua terra, da sua religião para Israel. Ela é tão ruim que ela vai arquitetar ali a morte do Nabote, que não queria vender a vinha para o Acabe e acabou morrendo porque aquela mulher ela era obstinada e extremamente maligna. E quando a gente olha para Jezabel, Israel, e quando nós olhamos para essa igreja de Tiatira, ouvindo de Deus, olha, vocês toleraram Jezabel, o que o texto claramente está dizendo para a gente é o seguinte: nós estamos tolerando sincretismo. Vem comigo. O que é sincretismo? Sincretismo é mistura. Sincretismo é um entrelaçar de ideias religiosas. É uma mistura de ideias religiosas. Vou dar um exemplo para vocês. É muito difícil evitar o sincretismo. Quando você estabelece uma igreja em qualquer lugar que você vá iniciar uma igreja, você vai inserir pessoas de um contexto em uma igreja. Então, se você vai numa tribo lá na Ásia, onde eles costumam, por exemplo, fazer orações para os seus deuses ou ídolos, seja lá o que for, colocar velas em cima de uma alga ou de uma planta que parece um prato e soltar aquela planta no rio como se fosse uma oração sendo enviada. Aí você chega lá e fala para as pessoas, olha, nós temos que orar a Deus, eles acreditam em Jesus, aceitam Jesus como Salvador, e aí então você fala, olha, tem que orar a Deus. Aí eles falam, vou fazer uma oração. Eles vão lá na beira do rio, acendem uma vela, coloca no prato e manda lá para o rio a oração deles. Aí você olha assim e fala, ixi, ensinei errado, hein? Ensinei esse povo errado, porque essa macumba aí, essa macumba dessa vela, essa planta aí e tal, esse negócio está meio estranho. Isso é sincretismo. Aquelas pessoas aprenderam de Jesus, mas ao mesmo tempo elas não abandonaram práticas, formas e às vezes até ideias, o que é o problema, na verdade, sobre a divindade e fizeram uma mistura. Aí então se torna um cristianismo híbrido. Tá? Agora, pensa, durante todo esse tempo de cristianismo na face da Terra, você acha que o sincretismo existe em todo lugar ou existe uma religião que está preservada de sincretismo? Essa pergunta é boa. Será que existe uma religião que está preservada de sincretismo? Eu digo para você, existe sim. Existe a religião daqueles que acreditam na Bíblia e só na Bíblia. Porque se você acreditar só na Bíblia, não existe sincretismo, porque é só a Bíblia. Se a sua religião é só a Bíblia, não existe sincretismo. A não ser que você adicione coisa à Bíblia, mas se é só a Bíblia, não existe sincretismo. Não estou falando de cultura, não estou falando de forma, não estou falando de igreja que ajoelha, igreja que não ajoelha, que faz oração de pé, outra que canta 3 hinos, outra canta 7. Não estou falando disso. Eu sei que a sua cabeça já foi pensar sincretismo. Não estou falando disso. Eu estou falando de ideias que distorcem a visão de quem Jesus Cristo é. Ideias que distorcem a visão de quem Deus é. E Jezabel, ela foi a responsável para, em Israel, implementar o sincretismo. Vocês adoram esse Deus, mas vão adorar outro também. Poxa, todo Deus é legal. Todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa. Tem uma coisa boa em toda religião. Então, gente, vamos tolerar. Peraí, não. Vamos abraçar aqui. Dá para fazer junto. Calma aí. Tamo junto. Para que dividir? Já ouviu esse discurso? É complicado, porque não estamos juntos. Não estamos juntos. Não dá para estar junto. Não tem condições de estar junto. Eu não posso ser representado por gente que acredita que o pastor dele é um xamã.
é um milagreiro, ele não tem nenhuma função além de fazer milagre. E eu também não consigo ser tamo junto com quem mercantiliza a fé. Eu não tenho condições de tamo junto com quem fala para você que você vai ser salvo por obras. Não tem. Por quê? Porque não é bíblico. Opa, não é bíblico. Então, a partir do momento que não é bíblico, existe uma linha divisória. Só que hoje em dia não pode mais dividir. Você não pode mais se posicionar. Você tem que ser líquido, você tem que transitar em todas as áreas e passar a mão na cabeça de todo mundo e falar, não, mas olha, tem... E eu cheguei à conclusão que não dá mais, não dá. Não dá porque nunca deu. Não dá porque não é certo. Não estamos juntos, não está junto. Porque o sincretismo não é só um movimento sociológico, não é só um fenômeno dentro da religião que parece ser inevitável. O sincretismo, por trás dele, existe um demônio. Por trás de Jezabel havia um demônio. Por trás do sincretismo existe um demônio para destruição, para desvalorização, para preterir, para suplantar aquilo que você já tem. Aquilo que Deus já te deu. Aquilo que por muito tempo fez os seus olhos brilhar. Fez o seu coração bater mais forte. Mas agora parece que ficou obsoleto. Porque o sincretismo desvalorizou ele. Hoje eu quero falar para vocês aqui que esse espírito que promove o sincretismo, ele é bem mais presente na religião brasileira, religião brasileira, do que você imagina. Bem mais presente, né? Coisa mais comum do mundo, alguém falar, falar que teve uma visão, falar que viu um espírito, falar que alguma coisa vai acontecer com você. Não que na Bíblia não tem exemplos de pessoas que sim ouviam a voz de Deus, de alguma forma que a gente exatamente não sabe explicar, mas essas expressões de Deus não eram recorrentes todo dia. Todo dia a pessoa ouve Deus, recebeu um WhatsApp, Deus mandou um WhatsApp para mim. Banalizou, Deus virou telemarketing. Toda hora a pessoa tem mais visão do que Moisés teve. Parabéns para você. Eu não acredito, me desculpa, não estamos juntos. Não é assim que funciona. Na Bíblia era raro Deus aparecer, agora Deus aparece toda hora para você. Você está com algum problema. Você está confundindo as coisas, é a sua consciência falando com você, você acha que é Deus, ou você é um baita de um mentiroso e quer usar isso para se nivelar ali dentro da sua religião, né? Ou então você tem problemas psiquiátricos, é uma possibilidade. Esteja ouvindo voz aí, alguma coisa, e talvez precise de um médico, é uma possibilidade. O fato é que são raras as aparições de Deus. E Deus já comunicou para a gente o que Ele queria. Mas parece que a palavra dele aqui não é suficiente. A pessoa nem leu a Bíblia ainda, nunca leu a Bíblia inteira, nem lê a Bíblia quando acorda, não lê quando dorme. E aí quer ter uma revelação de Deus. A revelação já foi dada, a revelação é a palavra. E se você quer evitar sincretismo na sua vida, na sua família e na sua igreja, a Bíblia é o primeiro passo para você evitar sincretismo. É o primeiro passo. Eu vou dizer para vocês que muitas vezes eu fui visto assim como qualquer coisa além de um pastor. Tem gente que me vê como alguém superpoderoso, o que é péssimo e o que é extremamente equivocado. Tem gente que me vê como um professor. Nossa, ele é um professor, o que é equivocado também. Tem gente que me vê como um filósofo, o que é extremamente equivocado. Tem gente que me vê como um curandeiro, com muitas outras coisas. Tem gente que me vê como se eu fosse louco também. Uma vez uma irmã falou para mim na igreja, estava com uma dor no joelho, e eu pus a mão assim no joelho, sabe, estou com uma dor e tal. E a irmã falou assim, olha pastor, você está com câncer aí, foi um demônio que colocou o câncer no seu joelho. Olhei para a irmã e falei, irmã, dá um copo de água, por favor. Para eu engolir isso aí, eu tenho que tomar um copo de água, porque esse negócio, mas por quê? Era uma irmã da igreja de 27º dia, da igreja adventista. Só que ela vinha de um outro lugar, onde certas práticas e visões do mundo espiritual eram diferentes. E ela veio e fez um sincretismo de fé,
e falou, agora eu vou aqui começar a profetizar nessa igreja, o pastor está com um demônio no joelho. Isso acontece porque o processo do evangelismo, ele não escolhe de onde vem a pessoa. A gente vai e prega o evangelho, a pessoa vem de todo lugar, vem da igreja católica, outra quer fazer uma macumba, vem para a igreja, outra pessoa que ia na igreja pentecostal, neopentecostal, ou uma igreja evangélica tradicional, elas vêm, e olha o Brasil é um liquidificador. A religião brasileira é um liquidificador, onde você jogou o budismo, o protestantismo, o catolicismo, as religiões indígenas, você joga aí a religião afrodescendente, africana, e aí mistura tudo, aí vira a religião brasileira. Você vai num culto, numa igreja evangélica, parece que você está num terreiro. E tá mesmo, só muda o nome, porque mistura. E é o que acontece, nós começamos a escolher uma religião de modo à la carte. Por que nós escolhemos de modo à la carte? Porque nós estamos tolerando Jezabel. O que é tolerar Jezabel nesse texto aqui para a igreja de Tiatira? Tolerar Jezabel é fazer uma religião de acordo com o seu gosto, uma escolha à la carte. Você olha no cardápio e vai falar assim, quero vanila, morango. Aí você vai e escolhe o morango, chocolate, seja lá o que você quer. O que importa é que você está escolhendo do jeito que você quer. E esse é o problema, e John Stott já dizia isso para a gente. Já dizia para a gente que o maior ídolo do ser humano é ele mesmo. E esse é o problema. O problema da Jezabel não era dela só. O problema era de Acabe, porque ele queria escolher uma religião que se encaixasse no gosto dele. Ele não se submetia à palavra de Deus. Então, por ele buscar uma religião que é do gosto dele, ele começou a experimentar várias coisas. Experimenta isso aqui, outro dia experimentou outra coisa, coloca um poste-ídolo aqui, sacrifica uma criança ali, e aí vai explorando as possibilidades até o momento que ele vai gostar então de uma religião. É óbvio que Satanás não quer que você sirva Satanás. Ele não quer que você sirva a ele. Porque você não serve nem Deus, que dirá Satanás? Ele quer que você sirva você mesmo. Isso é fácil, né? Porque a gente gosta de servir a gente mesmo. Não é só lá no restaurante. Não é só na hora de escolher a comida no supermercado. Mas é na hora que você entra no mercado da fé, você olha, quero escolher uma coisa para mim e seleciona. Vai lá e clica no aplicativo. Vai lá, tira da prateleira aquilo que você queria. Igualzinho, às vezes, o que o Acabe fez. Ao invés de olhar a palavra de Deus e ver uma coisa que você não gosta muito. Nossa, essa proposta de Deus aqui não é muito legal. Sabe, é meio pesado o que a Bíblia está pedindo. É meio difícil, mas é a Bíblia. Então, porque é difícil aceitar o que a Bíblia diz, a gente prefere criar uma religião ao nosso próprio gosto, igual Acabe fez. E o texto de Tiatira, aqui da carta para a igreja de Tiatira, é exatamente esse: não tolera esse espírito de Jezabel, de que eu vou fazer o que me der prazer. Olha a história de Acabe. Acabe queria uma vinha, e o dono da vinha falou, não quero vender, herança do meu pai. Eles foram lá matar o cara, para pegar a vinha do cara. Porque o que eu quiser, eu vou ter. Não importa os padrões, não importa a regra, não importa o que a Bíblia diz. A religião que eu tiver, eu vou ter. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós podemos hoje observar o fenômeno da missiologia surgindo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não só dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas em todas as igrejas, onde se faz esforços para alcançar outras igrejas, ou outras pessoas, alcançar outras pessoas que não estavam sendo alcançadas por nós. Então a gente fala assim, nossa, a gente tem que se adaptar. A gente tem que contextualizar um conceito fantástico, um conceito bíblico, a contextualização. Vamos nos adaptar para que as pessoas entendam a nossa linguagem. Positivo? Legal, tem que adaptar. Adapta culto, adapta liturgia, adapta roupa, adapta linguagem, adapta a comunidade toda para conversar, para dialogar com aquela sociedade. Isso obviamente, é patente que é bom.
Mas o problema é que a linha entre a contextualização e o sincretismo é muito tênue. É muito tênue. Então, às vezes, a gente quer fazer a contextualização, mas o limite entre ela e o sincretismo nem sempre é fácil de identificar. Eu me preocupo com isso, porque nós podemos ver, às vezes, muitos movimentos de contextualização que funcionam mais como uma porta de fundo da igreja, para o pessoal entra e depois sai lá pelo fundo, do que realmente um projeto missiológico de sucesso. E aí nós começamos a ver as igrejas no país todas emulando modelos específicos evangelísticos, mas que na verdade simplesmente denunciam uma vontade de inadequação, uma vontade de rebelião, uma vontade de não se submeter àquilo que nós já temos. E isso me preocupa. Porque isso não está só na esfera eclesiástica, como instituição, como templo, como movimento ministerial. Isso está na vida das famílias. Isso está na sua vida. A vida dos seus filhos. Talvez até no seu culto familiar. Se é que existe. Nós estamos cedendo, às vezes, para o espírito de Jezabel. Mas eu pergunto para você, até onde é contextualização e até onde é sincretismo? Eu sento para conversar com meu parente que bebe cerveja. Até que ponto a minha relação com ele vai ser contextualização? E até que ponto é sincretismo? Será que eu tenho que sentar com ele e concordar com ele que beber bebida alcoólica não faz tanto mal assim, só para ele me sentir legalzão? Sentir que eu sou esperto, hã? Será que isso está certo? Será que eu tenho que falar que o pecado está despecaminado para que a pessoa seja atraída para a igreja? Na minha opinião, isso afasta ela de Cristo. Pode até entrar na sua igreja, pode até achar você legal, fazer amizade para a vida toda, mas você não vai salvar ela. A sua amizade não salva ela. Quem salva é Cristo. E a salvação de Cristo exige centralidade na palavra. A salvação em Cristo Jesus, ela pressupõe entrega completa à palavra do Deus que te salva. Portanto, meu irmão, eu quero te perguntar nessa manhã, até que ponto você está contextualizando na sua vida? E até onde será que você já foi no sincretismo? Na mistura com os hábitos mundanos? Esses dias eu estava falando com a minha esposa. Nós estávamos assistindo uma coisa em casa e apareceu uma cena de um comportamento humano que é o símbolo de um pecado muito terrível, na minha opinião, judaico-cristã, bíblica. E nós nos olhamos assim, e aí ela falou assim, nossa, mas muita porcaria, né? Eu falei, olha, muita porcaria. E a gente decidiu ir e parar de assistir aquilo. Por que ir e parar de assistir aquilo? Porque nós somos transformados pela contemplação. Quanto mais eu assisto, falo, interajo com coisas que são obviamente pecado, nós vamos ficando insensíveis a elas. Nós vamos achando que o crime é creme. Então, não faz tanto, tem problema assim. Não tem problema de assistir um negocinho ali. É um negocinho ali. Você sabe o que eu estou falando? É um negocinho ali. Exato, isso aí. Não faz bem. Não é para você. Porque isso é mistura. Então você começa a praticar sincretismo no nível psicológico. E começa a aliviar as suas questões que eram certas, começam a deixar de ser certas assim. Friedrich Nietzsche vai dar essa sugestão quando ele fala sobre a morte de Deus. O melhor jeito de matar Deus é deletar de si todo o arquivo de Bíblia e de Deus que tem em você. Então você vai dar vazão a Dionísio, o Deus do bacanal. Mas se ficar lendo a Bíblia, se ficar ouvindo igreja, ficar pensando nessas coisas, aí você vai aderir ao elemento de Apolo, da retidão e das coisas mais simétricas. É uma escolha que você faz todos os dias. Quero dizer uma coisa antes da gente terminar aqui. Nós não somos obrigados a agradar todos. A Igreja Adventista do Riacho Grande não está fazendo esse vídeo para te agradar.
para tentar fazer ali uma síntese, para que você se sinta confortável e atendido em todas as suas opiniões. Não! A gente está aqui para confrontar a sua opinião, porque a Bíblia está aqui para confrontar a sua opinião, a minha opinião, e assim melhorar todos nós. Quando falamos de adoração, quando falamos de comportamento humano, quando falamos de liturgia, quando falamos de teologia, precisamos entender que não podemos jogar aquilo que nós já temos no lixo. E quem disse isso não sou eu. Quem diz isso aqui é o livro do Apocalipse, diz assim: tão somente, no verso 25, conservai o que tendes, até que eu venha. É possível que a nossa prática religiosa tenha elementos sincréticos, de mistura com outras coisas que não são tão ideais? É possível? Fala para mim, é possível? É claro que é possível, é óbvio que é possível, mas é isso que nós já temos aqui. Para que misturar mais? Para quê? Quer piorar? Você quer tornar pior o que a gente já tem? A Bíblia diz, conserva o que você tem, conserva a sua teologia. E quando ela está dizendo isso, é uma referência direta. Nós temos a Bíblia Sagrada para interpretar a vida e o mundo, fazer teologia, mas nós não fazemos teologia só com a Bíblia. Nós fazemos teologia também com a tradição. Pastor, tradição. Eu odeio tradição. Eu sou contra a tradição. Não, você não é contra a tradição. Você é contra um conceito criado de tradição. Por exemplo, você, um cara que vai ler a Bíblia, igual eu fiz esse sermão, né? O cara vai ler a Bíblia e ele lê, aí ele desenvolve uma teologia original. Não, eu li esse texto aqui agora, opa, acho que isso aqui significa isso aqui. Esse cara é um herege. Não é assim que funciona. Você consulta quem já escreveu sobre o assunto. Você vai lá, os grandes acadêmicos, os grandes scholars, que dedicaram, um indivíduo que dedicou a vida dele, 60 anos da vida dele, estudando o livro do Apocalipse, escreve tratados sobre o livro do Apocalipse. Aí você pega, acorda um dia lá na Guanabara, né? E fala assim, não, agora aqui, opa, entendi. Melhor do que toda a teologia da tradição cristã, que você deveria ter consultado, e a partir daí tentar desenvolver algo. É igual você escrever um trabalho acadêmico sem citar bibliografia. Sem ter bibliografia, de que valor tem seu trabalho? Nenhum. E não tem nem o seu sermão, nem a sua palavra, se você não tiver como citar de onde você tirou. Porque você não é criador de teologia. Sim, todos nós somos intérpretes individuais da Bíblia para nossa própria vida. Mas Deus e Jesus fala às igrejas. E como adventista do sétimo dia, nós entendemos que as igrejas do Apocalipse demonstram fases ou períodos da igreja cristã. E o anjo falou a quem? Falou a todas as igrejas durante a história. O anjo falou. Falou à igreja, não falou para José, para Maria. Falou à igreja, falou para a tradição. Então eu não posso renunciar ao Lutero, não posso, eu tenho que ver o que ele escreveu. Eu não vou renunciar a um F.F. Bruce, eu não vou renunciar a Ellen White, eu não vou renunciar a um John Stott atual, eu não vou renunciar a um Policarpo, o discípulo de João, que escreveu depois de... Eu não posso renunciar. Eu tenho que ler o que eles escreveram também. Nem todo mundo tem acesso, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui nesse canal do YouTube para falar para você que nós não podemos renunciar à tradição teológica. Da mesma forma, a gente também não pode renunciar à tradição litúrgica. Totalmente. Pode ser que tenha coisas que possam ser melhoradas? Pode ser. Mas jogar fora? Isso para mim tem cheiro de rebelião. Porque quem quer realmente crescer, pega, transforma, verifica o que tem de bom, melhora. Temos que encontrar o valor daquilo que nós já temos. Apocalipse diz, conserva o que tendes até que eu venha. Aí na sua casa, quais foram os hábitos que vocês perderam? E que eram bons, você sabe que eram bons. Mas com o passar do tempo, vocês deixaram de fazer, porque foi substituído pela TV, pelo computador, ou pela academia, ou por amigos, seja lá o que for. Coisas que te aproximavam de Deus. Coisas que faziam você dar valor a Deus. Quero que você pense nesse momento.
Você já faz aquele pôr do sol gostoso que você fazia antes? Assim, com hino, pedido, agradecimento, fazia o pôr do sol. Você já faz, mas ou perdeu? Perdeu a graça, tem negócio de ficar pedindo agradecimento, a oração ajoelhada, isso aí é 2000 and late. Não, não é. Tem valor. Esses símbolos têm valor. Eu tenho, ultimamente, pensado muito sobre tradição. E eu tenho tentado criar tradição, porque tradição se cria. Esse sermão aqui é criação de tradição. Essa igreja que me ouve nunca mais será a mesma depois desse sermão. Não é porque o sermão é muito bom, é porque ele é um sermão. Ele constrói ideias, ele constrói comportamentos. Nesse dia que você ouve esse sermão, eu quero dizer para você que você precisa preservar tradições. Você precisa preservar a Bíblia. Você precisa. E se você puder, crie tradições. Lá em casa nós começamos a criar uma tradição boba, né? Essa é uma tradição bem bobinha assim, mas que faz um bem tão grande. Faz um bem tão grande. Então sábado de manhã geralmente eu faço um café da manhã especial. E eu aprendi com uma irmã da igreja aqui, a Priscila, a fazer um waffle, né? Aprendi a fazer uma massa de waffle mais saudável lá e tal. Então eu faço o waffle de manhã para as crianças, né? É uma massinha, uma panquequinha assim, né? E eu coloco no prato, eu ponho uma frutinha, aí pego um mel que eu ganhei também e coloco ali em cima e eles comem aquele waffle. Então toda sexta-feira à noite agora as crianças já ficam na ansiedade, falam: pai, amanhã cedo também vai ter waffle de novo. Criam aquela expectativa. Eu espero que um dia eles se lembrem desse café da manhã. Porque eu não vou estar para sempre aqui. Mas de alguma forma, eu quero que aquele simples café da manhã lembre o que nós temos hoje. E quando eles forem adultos e forem desenvolver as próprias tradições deles, seria muito legal que eles lembrassem do que a gente viveu. A tradição não é um lixo. A tradição não nos prende. Ela é uma lembrança. E lembranças fazem tão bem. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus cuide do seu coração. Esse é o meu desejo para você. E com certeza o desejo do nosso Pai que está nos céus, para todos nós. Ore comigo. Bondoso Deus, queremos, Senhor, nesse dia entregar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos ter a nossa vida centralizada na Tua palavra. Entretanto, sem rejeitar aquilo que nós já temos, Senhor. Fazendo sim movimentos de acolhimento, movimentos de adaptação, para acolher pessoas, mas jamais, Senhor, passar da contextualização para o sincretismo. Nos dê essa sabedoria como igreja, nos dê essa sabedoria como família, nos dê essa sabedoria como pessoas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Permanece em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permanece em sua casa, a quem me ensina